Normalmente o usamos para descrever acontecimentos que são muito incomuns, tão raros que os consideraríamos impossíveis de outro modo. Na nossa língua, isso seria milagre. Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o livro Teologia Sistemática do nosso querido John Frame. Uma apresentação com a apresentação de Packer. Olha que interessante, né? É uma teologia sistemática já antiga, tá? E é uma introdução à teologia sistemática em 2 volumes. Geralmente você tem introdução à teologia sistemática fininha, né? Assim, introdução bem introdutória mesmo, né? Aqui é uma introdução, cara, muito melhor, muito melhor. É uma introdução que já é quase uma teologia sistemática completa, tá? E vale a pena a gente dar uma analisada nela. Nós temos 2 volumes. O volume 1 é um pouco mais grosso do que o volume 2, tá? Um pouquinho mais grosso. Lançado pela Cultura Cristã. E nós vamos dar uma analisada melhor nela aqui, ó. Vou botar ela aqui na lateral para vocês verem como fica na biblioteca de vocês. Volume 1 e 2. John Frame, que é um autor que eu indico muito aqui no canal. Tem muito vídeo que eu falo dele aqui. E, sinceramente, é um dos melhores professores que nós temos hoje, tá? John Frame, ele é impressionante. Você deveria conhecer ele, né? Vai acrescentar muito na sua teologia. Vou mostrar um pouco sobre isso para vocês. Nós vamos ler um pouco dele aqui também. Então, ó, são 2 partes do review. A primeira parte eu vou mostrar o material. Na segunda parte eu vou escolher um texto para a gente ler aqui com vocês, nesse vídeo mesmo, tá bom? Então vamos direto aqui. Antes de passar para o review, eu quero pedir para que você colabore com o canal. Você pode colaborar com o canal de algumas formas. Por exemplo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Essas são as formas mais básicas, tá? Você colabora com o canal quando faz isso. Você pode se tornar membro do canal e colaborar ainda mais com o canal. E nesse caso, você vai receber uma série de estudos prontos aqui para você. Clica aqui em Seja Membro que você vai entender como funciona. E você pode colaborar diretamente com o canal. Eu preciso da colaboração de vocês e eu não vou falar isso no vídeo. Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo que você pode clicar lá e saber por que eu preciso da colaboração de vocês, tá bom? Agora sim, já curtiu, se inscreveu? Já está aí no canal? Você já é nosso? Vamos entender um pouco do vídeo aqui, né? Da teologia sistemática. 2 volumes, vou pegar o volume 1 e depois vou pegar o volume 2 e no final eu vou escolher um texto para a gente ler, tá? Vamos pegar aqui, ó. Volume 1, como eu disse, ele é mais grosso. Aqui atrás a gente tem informações sobre John Frame. John Frame, ele é titular da cadeira de Teologia Sistemática e Filosofia no Seminário Teológico Reformado em Orlando. E é autor de muitos livros, incluindo uma série inteira que já tem na Cultura Cristã, que é a Teologia do Senhorio, publicado no Brasil pela Cultura Cristã. Tá bom? Então nós temos aqui vários comentários sobre a obra, e tem muito comentário sobre a obra mesmo. Muita gente gosta do John Frame fora do Brasil. Aqui que a gente está conhecendo agora, né? Mas fora do Brasil já é conhecido. Aqui a folha de proteção, a folha de rosto está logo aqui. E nós temos a ficha catalográfica, é uma obra de 2019. E por que está arriscado aqui? Você não vai acreditar, mas eu fiquei falando meia hora sobre essa obra sem ter apertado o botão de gravar. É impressionante, né? Então eu tô fazendo um review que eu já fiz. Por isso que tá arriscado. E tem o texto que eu tava lendo, eu li e comentei um pedação do texto. Onde tá? Nem sei onde tá, acho que eu desmarquei. Vamos escolher de novo, né? Vamos entender como é que funciona. Aqui nós temos as palavras dos diretores de faculdade e seminário de teologia, comentando sobre a obra. Muita gente conhecida, tá? Muita gente conhecida, ó. Walter Kaiser, aonde tem mais aqui? Eu vi um monte aqui da outra vez que eu fiz, cara. Enfim, vamos passar aqui, ó, tem Jay Packer, como eu disse para vocês. Vamos passar aqui para nossa teologia sistemática, porque tem muita coisa para mostrar, né? Nós temos os sumários aqui com um extra. Esse é o sumário que nós desejamos para todas as teologias sistemáticas, que nem sempre tem. Como eu cito, por exemplo, no review da teologia sistemática do Ferreira, Franklin Ferreira, né? Por quê? Nós temos aqui um sumário detalhado e você vai achar ainda um esboço analítico da obra. Esse esboço analítico é o que a gente precisa. Porque quando você vai pesquisar em um livro de teologia sistemática, você não precisa reler todo o capítulo. Você pode ir direto no ponto. E nesse caso, como é que você vai saber aonde está o tema que você quer estudar? Pelo esboço analítico.
tá? Então o esboço analítico ajuda muito isso aqui. No primeiro livro, nós temos esboço analítico só da primeira obra, né? Ah não, nós temos aqui da segunda também. Então se você pegar qualquer obra, qualquer volume, você vai ter todo o esboço analítico da obra dele para você consultar. Isso ajuda muito, é impressionante isso aqui, cara, como te ajuda a achar as coisas dentro da obra do autor. Então, isso aqui, ó, um voto de confiança por causa desse esboço analítico aqui. Vamos dar uma olhada no sumário do primeiro livro, volume 1, depois o volume 2. Como eu disse, o volume 1 é mais grosso, tá sujo aqui, ó, não sei como sujou, esbarrei em algum lugar, mas vamos dar uma olhada no volume 1, depois, sistematicamente, no volume 2. No volume 1 nós temos quantas partes? 4 partes. Vamos entender cada uma delas, ó. Aqui a gente tem a apresentação, prefácio e abreviatura antes, né? E aí nós temos a primeira parte, introdução à teologia sistemática, a história bíblica, isso aqui é muito interessante. A parte 3, a doutrina de Deus, e ele tem um livro sobre isso aqui. Isso aqui ele vai trazer meio que um resumo daquele livro, apesar de que ficou bem grande, né? Depois você vai ter a doutrina da palavra de Deus, que é outro livro que ele tem também, mas aqui você vai ter mais resumido, com 160 mais ou menos páginas. O livro dele é bem maior, né? E aí você vai ter o sumário do volume 2, que a gente vai olhar depois. Vamos ver como é que funciona aqui. Vou pegar uma parte do livro, pegar aqui a parte 3, né? A doutrina de Deus, página 177. Só lembrando aqui que no final de cada parte ele tem algumas coisas interessantes, ó. Por exemplo, aqui a gente tem termos-chave desse capítulo, ou dessa parte, perguntas para estudo, provavelmente é do capítulo mesmo, tá? Versículos para memorizar e recursos para estudo posterior. Vai te dar algumas indicações de leitura aqui. E aí na parte 3 nós temos aqui uma folha separando, você tem para todas as partes, ó, aqui a outra parte, por exemplo, ó. Parte 4, olha o tamanho dessa parte 3. Né? E aí você vai ter os capítulos já a partir daí. Aqui, Atos do Senhor, milagres. O que são milagres? Ele vai explicar nesse capítulo 7 aqui. Depois ele vai seguindo os outros capítulos. Eu vou deixar marcado aqui a definição de milagre para a gente ler depois, tá? Vai ser a última parte, eu vou ler essa definição de milagres para vocês. Depois a gente vai ter a mesma coisa aqui no final de cada capítulo, ó. Você vai ter termos-chave, perguntas para estudo. Nesse caso aqui, teve tudo, ó, versículos para memorizar, recursos para estudo posterior. Isso significa que se você tiver essa teologia sistemática, você vai ter todo o estudo que você precisa para entender teologia sistemática, tá? Sempre usando muitas referências bíblicas, ele usa muito mesmo, tem trecho que tem os textos bíblicos até, né? E vai seguir da mesma forma, tá? Providência, mesma coisa, tá vendo? Que eu disse, tem muito texto bíblico. Então, vou marcar esse aqui. Deixa eu ver no final aqui se tem alguma coisa a mais, eu acho que não, né? Mas a gente vai pro segundo livro. Não, aqui já começa, já continua o texto que ele está tratando mesmo. Vamos ver o segundo volume agora. Depois eu vou voltar no volume 1, tá? Nós temos as mesmas coisas, e aí vamos aqui ao sumário. Dessa vez nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cadê? 7, 8 partes, e nós temos aqui os apêndices, que tem apêndice, o A e o B, uma bibliografia, índice nas escrituras, para você achar aonde John Frame fala sobre certo texto bíblico, e o índice de assuntos e nomes, onde você acha citações dele também. Temos o esboço analítico do segundo volume aqui, e depois, menor, nós temos o esboço analítico do segundo volume também, tá aqui. Tá vendo? Agora, quais temas a gente vai ter aqui? Que tem muito tema interessante, tá? E tema que ele já escreveu livro também sobre. Eu vou ler para vocês os títulos, ó. A doutrina do conhecimento de Deus, ele tem um livro sobre isso aqui. A doutrina dos anjos e dos demônios, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, é um capítulo aí de umas 100 páginas, mais ou menos. A doutrina da igreja,
A doutrina das últimas coisas. Deixa eu ver se eu bati a cabeça aqui. Tá tudo certo, né? E a doutrina da vida cristã. Esse capítulo aqui, pequeno, ele fez um resumo de uma obra grande dele, tá? Ficou um resumo bem pequeno, mas que vai direto ao ponto. Eu tenho a obra dele e tenho a teologia sistemática. Eu gostei muito do resumo que tá aqui. Mas eu ainda prefiro a obra completa. Mas enfim, para você que quer um livro só, isso aqui vai ajudar bastante. Tem tudo que você precisa, tá? O esboço analítico, como eu disse, vamos ver como funciona aqui dentro. Ó. Cada linha dessa é uma parte, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, a doutrina de Cristo. Sempre trazendo no final a mesma coisa, palavra, termos-chave. Isso aqui é o que antes? Aqui já é parte do capítulo, né? É parte do capítulo. Termos-chave, perguntas para estudo, versículo para memorização e recursos para estudo posterior. Quando você abre a parte, você tem a mesma questão, que são os capítulos, né? Bem interessante, é a mesma coisa. Vamos ver aqui no final o extra que ele vai trazer, né? Deixa eu pegar aqui. Esse extra aqui é muito bom para você encontrar, pra você pesquisar, vale muito a pena. Bom, estou aqui no apêndice A, tríades. Nessa lista das tríades que foram apresentadas nos capítulos deste livro, mencionarei a normativa primeiro, depois a situacional e em seguida a existencial. Então aqui você tem o tema, a normativa, a situacional, primeira vez que eu falo essa palavra, e a existencial, tá? Ajuda você a dar uma classificada, né, cara? Vamos ver como é que funciona isso aqui? Primeiro, teologia, normativa, as escrituras, situacional, áreas da vida e a existencial, pessoas. Provavelmente ele vai explicar isso na obra, tá? Eu não vi ele explicando isso aqui. Depois o tema, foram apresentadas o tema, atributos do senhorio divino, a normativa é a autoridade de Deus, a situação é o controle de Deus e a existencial é a presença de Deus. Interessante isso aqui, né? Isso aqui é bom para você organizar estudo, alguma coisa assim, né, cara? Não tinha visto aqui, não. Depois eu vou dar uma estudada melhor sobre esse ponto aqui. E tem sobre toda a teologia sistemática dele, ó. Se não me engano, esse livro era um volume só. Por isso que ele tá como se fosse um volume aqui também. Mesmo vindo em 2, né? O apêndice B é um glossário. Vamos ver o tamanho do glossário aqui, né? Deixa eu ver se é um glossário grande mesmo. É grande, é maior do que a obra que eu mostrei anteriormente. Bastante coisa. Ó, tamanho do glossário. Bibliografia, né? Vamos ver o tamanho da bibliografia. Aqui você vai achar outras obras para você pesquisar, traduzir de repente. Tá aqui. Tem até citações de N.T. Wright, ele fala sobre isso, a última palavra, né? Índice das escrituras, para você achar onde ele comenta certas passagens das escrituras. Acho que aqui não é muito grande pelo jeito, deixa eu ver. Não, é grande sim, ó. Muita coisa, né? Deixa eu até adiantar aqui. Cadê? Nossa, é bem mais do que parece. Olha o tamanho. Então o índice de escritura das escrituras é bem grande. Depois nós temos o índice de assuntos e nomes. Tem aqui também com as páginas, né? Ó, ele fala sobre o Alcorão no primeiro livro e no segundo livro. No primeiro volume e segundo volume. E aí no final, acho que esse aqui é o final. Esse é o último. Esse aqui tudo. Acabou. Bem grande também, né? É bom para você pesquisar isso aqui. Agora eu quero mostrar para vocês o texto dele, né? Vocês que ficaram até o final, temos quanto tempo de vídeo? Uns 16 minutos de vídeo. Vamos dar uma lida no John Frame, que é a parte que eu tô ansioso para fazer aqui, né? Vou pegar aqui. Vamos abrir na página 182. Eu vou ler esses 2 parágrafos aqui para você entender a linguagem do John Frame. Eu vou fazer diferente, dessa vez eu vou ler, mas eu não vou ficar comentando a leitura, tá? Vou ler e vocês vão comentar aí embaixo o que vocês acharam da leitura do texto. Não da minha leitura, mas do texto. Porque se vocês forem falar da minha leitura, vocês vão me ofender. Vamos lá. Ó, definição de milagre. Acredito que a definição bíblica de milagre é bem apropriada para lidar com os problemas que surgem em conexão com esse tópico, como a relação entre os milagres e a ciência ou a credibilidade das histórias milagrosas nas escrituras.
A meu ver, a melhor definição da palavra milagre é uma manifestação extraordinária do senhorio pactual de Deus. Definir milagre não é uma tarefa fácil, porque o termo raramente é encontrado em traduções das Escrituras para a nossa língua. Diversos termos hebraicos e gregos indicam acontecimentos que chamamos de milagres, mas não há uma correspondência unívoca, palavra nova para mim, e olha que eu já tinha lido isso aqui, unívoca entre qualquer termo hebraico ou grego e o termo milagre da nossa língua. A tradução de um termo específico hebraico ou grego para milagre depende do contexto, mas isso significa que determinar se um acontecimento bíblico é um milagre depende de fatores outros além do vocabulário usado. Devemos decidir se um acontecimento é um milagre antes de escolher traduzir o termo da língua original como milagre. Interessante, né? Eu vou ter que ler mais uma parte, né? Eu vou ler mais um pouquinho, isso aqui foi só a introdução, né? Acredito que o melhor método é primeiro pensar no sentido do termo na nossa língua, para esclarecer o que estamos procurando nas narrativas bíblicas ao buscarmos os milagres. O termo também é ambíguo na nossa língua, mas normalmente o usamos para descrever acontecimentos que são muito incomuns, tão raros que os consideraríamos impossíveis de outro modo. Na nossa língua, isso seria milagre. Proponho essa como a nossa definição preliminar de milagre. De acordo com essa definição, aplicamos facilmente o termo aos acontecimentos bíblicos, como a travessia do Mar Vermelho por Israel em terra seca, a transformação da água em vinho feita por Jesus, a sua alimentação de 5.000 pessoas com alguns pães e peixes e assim por diante. No entanto, os teólogos geralmente não se satisfazem com essa maneira simples de entender o termo. Eles querem saber se há algum princípio filosófico ou teológico mais profundo na distinção entre milagres e outros acontecimentos. O milagre e a lei natural. Uma proposta nesse sentido é a de definir o milagre em relação à lei natural como uma infração da lei natural, como escreveu David Hume, né? Uma interrupção da lei natural, como falou Norman Geisler, ou uma interferência na lei natural, como escreveu C.S. Lewis. Porém, o que é a lei natural? A gente também precisa se perguntar isso. Lei natural, assim como milagre, não é um termo bíblico. Há alguns modos possíveis de defini-la. Eu vou deixar pausado aqui para você ler o restante do texto, enquanto eu vou lembrar você de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo depois, comentar aqui embaixo. E lembrar vocês de que eu preciso da colaboração de vocês também, tá? Aqui na descrição você obtém a ajuda para conseguir fazer uma colaboração com o canal, beleza? Já conseguiu ler tudo? Vamos continuar vendo aqui, né? Aliás, não, era só isso aqui mesmo que eu ia ler para vocês, senão eu vou ler o capítulo inteiro. E eu já tô ficando sem voz. Bom, eu vou ficar por aqui no review, mostrei tudo que tem na obra, eu espero que vocês tenham gostado, o livro é muito bom. Como eu venho falado, John Frame é muito indicado, tá? É uma indicação que eu não tenho medo de fazer e fica aí para vocês. Esperem a Cultura Cristã baixar o preço, porque ela cobra muito caro nisso aqui, apesar de que, sinceramente, é uma obra que ela é muito boa mesmo, mas esperem uma promoção para comprar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo review aqui no canal.